Vamos começar. Eh, por onde começar? Eh, o tempo da transferência. Eu vou contar assim, em duas linhas, a intenção que eu tive. Não sei se vai chegar a algum lugar, mas ah, talvez por certo maniqueísmo, até por certa falta de abrir os panoramas, de vez em quando a gente percebe que a questão da transferência se tornou algo não decididamente, senão quase exclusivamente, né, ligado à questão do amor de transferência. Não ser um lugar comum, não ser um lugar necessário, o amor de transferência. Mas acontece o seguinte, quando eu pensei no tema, imaginei se havia possibilidade de abrir um pouco esse panorama. E rapidamente a gente entende que não há como pensar a questão da transferência se não colocar na frente a questão da resistência. E não há como pensar na resistência sem pensar na compulsão à repetição. Então, como poder construir desde outro lugar onde terá que se encontrar justamente um lugar, uma função para o amor? Porque senão pode se tornar uma espécie, que isto Lacan no Seminário 8, em vários momentos tenta alertar, não só que tenta, alerta a seu público com esta questão de, bom, será que a transferência tem a ver só com a intersubjetividade? Porque poderíamos pensar a questão do vínculo, a questão da relação transferencial, a questão do amor transferencial, o qual reduziria o leque rapidamente. Não é o que Lacan faz. Vamos ver aí ao longo do encontro algumas dessas pérolas lacanianas, essas frases malditas. Então, como poder pensar a questão da transferência primeiro como um fenômeno? Porque aí também tem certos senões. A transferência é um fenômeno. É um fenômeno sempre e quando possa ser pensado, diria da minha parte, como a pura expressão do psiquismo, com o qual desde já retiramos por um instante o centro, o eixo na questão do amor, e somos obrigados por essa via a pensar em outras questões para poder aproximar-nos da transferência. A transferência é um fenômeno que talvez, insisto, traz à tona, né, de forma cristalina, o próprio funcionamento do psiquismo, senão não poderia estar incluído dentro do leque freudiano. Essa é uma das condições que Freud coloca para todas essas histórias que inventa. Ou se submete e se regula metapsicológicamente, que é a essa intenção de como pensar aqui a transferência, ou não poderia ser pensado como uma ferramenta, como um fenômeno, como um elemento do compêndio da psicanálise. Porque senão, novamente, corre-se o risco, e o Freud acena, e o Lacan acena também, por sua vez, com alguns termos que podem confundir. O Freud fala de uma dinâmica da transferência. O Lacan fala de uma dialética peculiar, diga-se de passagem, porque a transferência é uma dialética que parece que não tem sentido hegeliano espiralado. Não há o ponto seguinte não contém o anterior, não perpassa, não supera. Esse é um dos estorbos, é um dos escolhos com que nos deparamos no trabalho clínico.
não há um acúmulo nesse vínculo transferencial, nessa relação transferencial que vai aprimorando no melhor que podemos dizer de boa vontade, de bona fide. Não, porque a pessoa entra em confiança, ganha confiança. O qual é um termo que, para nós, é como a personalidade. Tão estranho, ganha confiança. Se ganha confiança... É uma coisa que a gente não quer de você. Isso, bom, mas... então, é isso. E que nos espantamos quando os pacientes se tomam essa confiança conosco. Tá? Ai, mudou o cabelo, que bonito que está hoje aqui. É um estranhamento. Isso, exatamente. Mas é um estranhamento que se nós, por não saber, estranhamos demais, aí estamos num dos paradoxos da transferência. Não há transferência. Sim, sim. Isto que Freud adverte já nos escritos técnicos. Aceitar, acolher, mas não corresponder, se abster. Bom, essa é uma das cruzes. Mas, pelo lado da dinâmica, pelo lado da dialética, sempre estamos a um passo, justamente, de poder cair numa espécie de dinâmica intersubjetiva que faz perder de vista o horizonte, diríamos, da transferência, que é a resistência, que é essa pedra com a qual o Freud se depara, que o neurótico, a última coisa que quer fazer é melhorar, quer ganhar confiança, quer entrar em confiança. Como diz Lacan em algum dos seminários, tem pacientes que até são expansivos. Pareceria que tem que empurrá-los quando termina a hora, porque senão continuam falando aqui, na porta, e depois que vão embora mandam mensagem, pois, não deu tempo, tá? Mas, então, como poder pensar, pelo menos neste curto tempo que temos hoje, por outras vias? Desde já, isto dito não implica de maneira alguma colocar esse amor num segundo plano, mas talvez submeter esse próprio termo do amor, enquadrá-lo metapsicologicamente. Encontrar algum lugar para que a transferência não fique reduzida a essa relação de amor. Porque no outro extremo, vamos ver que tem esta expressão que Freud acunha, que é algo da ordem do terrível, a reação terapêutica negativa. Entra em confiança, ganha confiança, há uma dialética nessa relação transferencial, então haveria um avanço. E por quê? E como incluir o próprio sentido, a própria direção do avanço da análise, justamente como fabricante de resistência. Isso é o endemoniado da maneira em que Freud pensa estas questões. O próprio avanço da análise fabrica a resistência. Fabrica obstáculos. Isso, exatamente. Então, não há como enveredar, não há como aprimorar, como cuidar esse viés que diríamos benigno. Porque o próprio viés do avanço é o que produz obstáculo. E vamos referir esse obstáculo ao que em algum momento, já faz anos, várias décadas atrás, trabalhamos lá no seminário da PUC, num dos seminários, com a questão do limite. Eu vou tentar colocar agora a questão da resistência e o trabalho da transferência nessa direção, de um limite, né? E ver o que é que podemos conseguir. Questões, como sempre, à vontade, e seria muito bom contar com toda a colaboração, Você, posso... Sim. Você comentou dessa questão da dialética que
sentido diferente, que não no sentido espiralado. Como que seria uma dialética? Porque para mim sempre vem aquela ideia. Por isso, então, aí onde é necessário incluir a questão de que nós trabalhamos por cortes. E corte implica justamente o máximo de alcance de entendimento num momento e, paradoxalmente, ou não tanto, o máximo ponto no presente de entendimento é o limite que demarca uma impossibilidade. Um não além disso. Aí está como se gera o obstáculo. Tem um diagrama que eu fiz que é meio complexo, não é? Isto para denotar o seguinte: estamos fadados, inevitavelmente, a que toda vez que se produz um avanço, chegamos ao limite da possibilidade. O que pode ser pensado, o que pode ser dito, o que pode ser entendido. Nesse mesmo instante, esse ponto de possibilidade é o limite da impossibilidade. E por isso, se há uma dinâmica e se há uma dialética, se imaginamos tipo Wayne, uma dialética aberta, uma espiral que está sempre dando volta e pendular, seria esse movimento. É engraçado, né? Eu sempre penso, você estava falando da questão da compulsão, né? E aí eu lembrei da carta 52, que é porque também é o que eu estou mais, né, lendo assim no momento. E aí a questão da compulsão, de alguma forma, você pode montar uma resistência, né? E do quanto isso vai realmente, dependendo daquela questão do nexo casual, assim, formalizando a coisa, assim. Então, é um limite, como você estava falando, mas não é qualquer um, né? Não. É algo muito particular. E aí é onde é necessário distinguir algo que pode fazer resistência da via do simbólico e algo que não pertence ao simbólico, senão que é a ordem do real, que justamente essa impossibilidade coincide com a possibilidade. Não é que está a livres. A impossibilidade não está como vamos ver nesse diagrama, não está num ponto distante. Porque aí, em vez de avanço, deveríamos falar mais corretamente de progresso. Por que a análise não progride? Porque progresso indicaria partir de um ponto e já no horizonte, mesmo que seja de forma heurística, estaria determinado onde devemos chegar. Mas a questão é a seguinte: o limite último é primeiro. Nós sabemos com o que estamos lidando. Quer dizer, todos estes poderes que diz Freud, não? Sobre as pulsões, de entrada já está marcado. Não sabemos qual vai ser a deriva. Vamos ter que navegar. Mas está antecipado. E é em relação a esse limite intransponível que uma análise pode se organizar. E eu diria mais, que a relação transferencial, não sei por que avança que a relação transferencial pode ter um sentido e pode ser pensado. Se nesse cálculo dessa operação não está incluído este limite, que já está cantado para todos, por antecipado, a transferência, sim, seria uma espécie de dinâmica intersubjetiva, uma relação assim de cordialidade, de acolhimento, de confiança, de paciência. Não, qualquer epíteto que vocês quiserem que possa estar signado
numa relação assim interpessoal. Então, pelo que a questão da dialética, voltando lá, quando você fala que não tem progresso, coisa e tal, é que a gente tem a tendência, assim, eu particularmente, a imaginar o progresso como uma linha reta. É isso. Então, aí, quando então a análise ela se assemelharia a uma rede, que não tem daqui e lá, é uma coisa que vai... E aí, do que abre as possibilidades. Cada ponto da rede abre novas possibilidades. Mas acontece o seguinte, imagine, tal como no filme, tal como no filme dos Vingadores, que com Thanos, que quando você vai avançando nessa rede, a cada ponto que você passa, o anterior desaparece, se apaga. Então, não, porque como já isso, como dizem os obsessivos, maravilhoso, sobre isso já falamos. Por quê? Por que voltar para eu pagar mais? Eu vou ter que pagar mais e isso já conversamos. É isso. Então, achei que isso já estava resolvido. Achei. Sim, achei que isso já estava resolvido. É diferente de que esteja. Se estiver resolvido, algo se apagou nessa rede. Já não faz mais ruído. Não retorna. Aí não passa isso. Isso. Diríamos, não retorna, é romântico. Se desloca. Mas é isso que Freud aprende já da época dos estudos sobre histeria. Se conseguimos metonimizar, se conseguimos que se desloque de uma representação para outra, a potência patogênica se diminui. E a potência patogênica para Freud diminui ligando esse afeto à palavra. Por isso o tratamento tem que ser pela palavra, mas não é suficiente falar. O Freud usa um termo que é Bekennen. Bekennen seria uma confissão, o qual tem um sesgo para nós, tem essa impregnação religiosa, mas é isso, ligar o afeto, né? Que não implica necessariamente gritar, porque o grito inclusive não é do simbólico, é do real, então é outro departamento, né? Mas sim, em Lacan poderia-se pensar nesta questão de que como o sujeito é o que vai de um significante, o que decanta na passagem de um significante para outro, haveria uma retificação subjetiva, um movimento a uma posição, é isso, uma posição diferente. Aí diminui a questão mortificante. Gestapo, essa conhecemos, Gestapo. Então, aí a palavra é a mesma, o significante é o mesmo, pelo menos foneticamente, mas a posição do sujeito muda. Isso diminui a mortificação. É necessária a transferência aí? Sim, porque é o que sustenta essa confiança, freudianamente falando, de que o indivíduo possa continuar falando. Agora, é suficiente? Não é suficiente. Aí teríamos que cribar no aspecto imaginário, no aspecto simbólico, no aspecto real, o que se sustenta nessa confiança. Então, por aí vamos, né? Bom, como prólogo já foi a metade da tertúlia, mais ou menos. Ok. Não, já está. Querem comer alguma coisa? Continuamos na próxima. Isso.